Num mundo repleto de possibilidades, os estoicos nos lembram que as escolhas que fazemos hoje moldam a qualidade de nossas vidas. A essência do estoicismo está em compreender nosso poder de fazer escolhas conscientes. Decisões que definem nosso caráter e direção. Junte-se a nós nessa jornada esclarecedora enquanto mergulhamos na sabedoria dos estoicos e descobrimos 10 escolhas poderosas que podem nos elevar, agora mesmo. A filosofia estoica gira em torno de como percebemos o mundo e agimos dentro dele, enfatizando a importância de nossas escolhas. Ao longo da jornada da minha vida, imersa no estudo de filosofias antigas e na interação com muitas pessoas diferentes, percebi que a grandeza exige foco e discernimento. A sabedoria de Sêneca é verdadeira: quem está em todo lugar está em lugar nenhum. Para se destacar em qualquer coisa, é necessário concentração e disposição para dizer não ao dispensável. Ao fazer isso, podemos abraçar de todo o coração o que realmente importa. Possuímos o conhecimento do que precisa ser feito, mas muitas vezes falhamos em agir. Marcus Aurelius aponta com precisão que a chave está em aproveitar o momento. Trata-se de começar hoje, não adiar para amanhã. Certa vez ouvi essa frase e nunca mais esqueci. O melhor momento para começar algo é agora. Não amanhã, não na próxima semana. Hoje, agora, é o melhor momento para começar o que você decidiu fazer. E não espere resultado hoje, nem mesmo agora. Mas saiba que o resultado já estará sendo construído no momento que se colocar em movimento. Uma casa é construída a partir da base. Nós levamos, em média, 9 meses para estar prontos para começar a viver a nossa vida nesse mundo. Um bambu chinês leva até 5 anos para começar a florescer, a surgir para fora da terra onde foi plantado, e quando começa a crescer, faz isso numa velocidade tão rápida que chega a parecer mágica, como cresce rápido. Mas o que poucos lembrar é que durante anos essa árvore estava preparando sua base para sustentar toda a sua glória, todo o seu tamanho. Porque ela estava se preparando para ser gigante, não apenas mais um no meio da multidão. Tudo começa pelo preparo, mas só se realiza com o agir. Os estoicos nos ensinam que a informação sozinha não é suficiente, a ação é o ponto crucial. O progresso se dá dando passos, por menores que sejam. Como Marcus observa corretamente, ninguém pode te deter assim que você dá o primeiro passo. O estoicismo também nos ajuda a gerenciar nossas reações às adversidades da vida. Hoje, infelizmente, as pessoas estão impacientes, explosivas, dispostas a brigar por qualquer coisa. E o estoicismo nos mostra como é importante controlar nossas emoções. Porque, uma das sabedorias estoicas, é o poder de controlar como reagimos ao que nos acontece. Temos controle do que fazemos com nossos sentimentos, porque sim, você pode ter raiva, mas como irá reagir a isso é o segredo. Em muitos casos, é em como reagimos ao que nos acontece que molda nossas vidas. Frequentemente, sofremos em nossa imaginação muito antes da realidade nos atingir. A ansiedade e a preocupação não alteram a situação, mas alteram nossos hormônios, conhecido como o hormônio do estresse. O cortisol é um esteroide que está diretamente ligado a diversas atividades regulatórias de diferentes sistemas do corpo humano. Os efeitos desse hormônio no corpo, de forma descontrolada, podem ser muito nocivos. Os estoicos nos ensinam a parar de desperdiçar tempo com coisas além do nosso controle, a abandonar o arrependimento e a abraçar o presente, pois a vida é curta e um presente precioso. Um dos pilares da virtude estoica é a justiça. Defender os vulneráveis, ser uma voz para aqueles que não têm. O estoicismo nos ensina a utilizar nossas vantagens e posições de poder para fazer uma diferença positiva na vida dos outros, incorporando o princípio atemporal de fazer o que é certo. E você não deve ter noção do poder de uma comunidade. E essa é uma das razões de eu ter começado a produzir vídeos para esse canal. Mas sozinho não fará nenhum sentido. Ao você se inscrever nesse canal estamos, na verdade, formando uma comunidade, formando a elite do estoicismo. Sinta-se à vontade para fazer parte dessa comunidade e inscreva-se no canal para eu saber que você também quer fazer parte desse poder. Nossa percepção do que importa molda profundamente nossas vidas. Epíteto nos ensina a discernir entre o que está dentro do nosso controle e o que não está. Grande parte do nosso sofrimento vem do fato de fixarmos nossa atenção no que está além de nossa influência, do nosso controle. Um filósofo se concentra no que pode mudar, direcionando seus esforços para viver uma vida bem vivida. Para crescer e melhorar, devemos estar dispostos a parecer tolos, fazer perguntas e abraçar nossa condição de iniciantes. E aqui quero compartilhar uma experiência pessoal com você.
Volte agora para a sala de aula, um curso que você fez, alguma palestra ou mesmo um grupo de amigos, onde em algum momento você poderia ter feito uma pergunta e uma voz na sua cabeça disse: "Não faça perguntas, você vai parecer tolo." Isso já aconteceu com você alguma vez na sua vida? Eu estudei e ainda estudo muito. E lembro bem quando eu estava na sala de aula e os professores perguntavam se alguém tinha alguma dúvida. E lembro, como se fosse hoje, que eu era sempre alguém que tinha perguntas. Entenda, eu não era burro e sei que não sou. Mas nos foi ensinado que quem faz pergunta é inferior aos outros. Que será visto como uma pessoa que tem dificuldade de entender. E sabe o que eu fiz com tudo isso, desde muito pequeno? Ignorei, de forma intuitiva, dizendo para mim que eu não devia me preocupar com os outros, pois eu estava ali para aprender. E não sairia dali com dúvidas. Com os anos eu descobri que não existe melhoria sem desconforto e desafios. Ao enfrentarmos voluntariamente as dificuldades e ultrapassarmos nossos limites, construímos resiliência e força para lidar com os inevitáveis desafios da vida. Na busca pelo autodesenvolvimento, abraçar desafios físicos e mentais é crucial. A sabedoria de Sêneca destaca a interconexão entre mente e corpo. Fortalecer o corpo melhora as capacidades da mente. Buscar desafios nos prepara para os obstáculos da vida, cultivando a fortitude mental. Nesses momentos eu estava fazendo isso, de forma inconsciente. Não estava claro que eu estava seguindo alguma filosofia. Até então eu nunca tinha ouvido falar da filosofia estoica, eu tinha entre 7 a 10 anos de idade, quando comecei a ter consciência de que esse era o caminho que eu tinha que seguir para evoluir. Enfrentar os olhares julgadores, ter poucos amigos e ser menos popular. Mas adivinha o que aconteceu? Foi muito diferente do que eu imaginei. Agir assim me fez viver tudo o que eu quis viver enquanto os outros só tinham sonhos. Mas esse vídeo não é sobre mim. Estou compartilhando acontecimentos pessoais apenas para você saber que eu não sou melhor que você em absolutamente nada. Você é tão ou mais capaz que eu de conquistar tudo o que deseja na sua vida. Você já tem tudo o que precisa para despertar o leão que está adormecido em você. Você já é esse leão. O fato de você não agir como tal, não faz de você menos capacitado. Apenas mostra que você precisa aprender a despertar esse leão. Porque o que você já sabe, melhor que ninguém, é como deixá-lo adormecido. E estou aqui para te dizer que o mundo está esperando você despertar seu leão. E deixa eu te dizer algo que vai ser difícil de você ouvir e talvez até mesmo aceitar. Mas não é para atingir você, é apenas para você ter claro quais são as consequências das nossas escolhas. Não vou falar de você, até porque eu ainda não te conheço. Se você me permite, vou usar novamente um exemplo pessoal para que você não se sinta julgado. Mesmo porque, quem sou eu para julgar alguém, que dirá você, que é um leão, pronto para despertar? Saiba que quando nós escolhemos fazer ou não fazer algo, não trabalhar nossos talentos, nossas virtudes. Usando ou não, fazendo ou não o que podemos fazer, seremos exemplos para as pessoas. Vou explicar melhor, usando exemplos pessoais, se você me permite. Há anos atrás, quando eu ainda morava com meus pais. Certa vez, minha mãe me disse a seguinte frase: "O Rodrigo", e estou usando o nome Rodrigo aqui apenas para proteger o nome dessa pessoa, esse é apenas um nome fictício. E ela seguiu dizendo: "O Rodrigo esteve aqui hoje na loja, ela tinha um mini mercado, e disse o seguinte: quando eu crescer quero ser igual ao seu filho." Nessa época eu era o garoto de 20 e poucos anos que tinha o carro do ano, ia nas festas que queria, andava com lindas mulheres. Enfim, vivia uma vida que, para muitos, é o que chamam de boa vida ou vida dos sonhos. O que eles não sabiam é que quando eu chegava em casa e colocava a cabeça no travesseiro, o sono não vinha. O que eu sentia era um imenso vazio de uma vida sem sentido. Nessa época eu estava cursando meu segundo curso superior. Eu estava fazendo faculdade de Direito e já era formado em análise de sistemas. Depois dessa faculdade ainda fiz uma terceira faculdade na área de nutrição. O fato é que eu não terminei a faculdade de Direito. Eu parei quando já tinha cursado mais da metade do curso. E não me arrependo disso, pelo contrário. Mas isso é assunto para outro momento. Eu te contei esses detalhes para que você entenda que, o que fazemos ou não fazemos será inspiração para outras pessoas. Eu estava cursando Direito e parei. Mas que bom, o Rodrigo já tinha começado sua faculdade, inspirado pela minha história, ao menos o que ele achava que conhecia da minha vida. Ele terminou a faculdade e sua vida está bem. O fato é que muitas pessoas podem não ter se inspirado para transformar suas vidas porque eu parei com a faculdade.
Não me tornei um grande advogado, nem mesmo um juiz. Entenda, não estou dizendo que é isso que devemos fazer, que devemos seguir com planos que já não fazem mais sentido para nós. Não é isso, mas a verdade é que, o que fazemos ou não fazemos, inspira alguém a fazer ou também não fazer. E não tenho vergonha nenhuma em dizer que já desisti de muitas coisas na minha vida, mas nunca tive medo de fazer o que queria fazer, seguir meus sonhos ou meras vontades. Se eu queria fazer algo, que não iria passar por cima de ninguém, eu fazia. Ao navegarmos nossa jornada pela vida, vamos nos esforçar para fazer as escolhas certas hoje, para agir, ser justos e abraçar os desafios. Por meio dessas escolhas estoicas, não apenas nos tornamos melhores, mas contribuímos positivamente para o mundo. E para que fique claro as 10 escolhas poderosas que trazem prosperidade para a sua vida. Fazer escolhas conscientes. O estoicismo destaca a importância de escolhas conscientes que moldam nossa qualidade de vida. Foco e discernimento. A grandeza requer concentração e discernimento, dizendo não ao dispensável. Aproveitar o momento. Marcos Aurelius enfatiza a importância de começar a agir hoje, em vez de adiar. Ação imediata. O melhor momento para começar algo é agora, não amanhã ou na próxima semana. Progresso pela ação. O progresso acontece dando os primeiros passos, por menores que sejam. Controle emocional. O estoicismo ensina a controlar nossas emoções e reações às adversidades. Abandonar preocupações, não desperdiçar tempo com coisas além do nosso controle e abraçar o presente. Justiça e ação positiva. Defender os vulneráveis e fazer o que é certo é um pilar da virtude estoica. Desafiar-se, aceitar desafios físicos e mentais para crescer e desenvolver resiliência. Inspirar outros. Nossas escolhas e ações podem inspirar os outros, moldando suas próprias decisões. INBSP, agradeço por embarcar nesta jornada de sabedoria estoica conosco. Apenas se você deseja realmente despertar o leão que está adormecido em você, inscreva-se nesse canal para sabermos que você quer fazer parte da elite do estoicismo. Até a próxima!